Olá, eu sou o Sargento Rafael Reis, para quem não me conhece, sou adjunto da seção de operações do DTCE Guará, também sou operador e instrutor do APP Guará. Esse vídeo é destinado aos controladores aqui do destacamento, da Escola de Especialista, e também à comunidade aeronáutica que voa aqui no aeródromo de Guaratinguetá, sejam os pilotos aqui do Aeroclube, os pilotos da Escola de Especialistas, os pilotos de Taubaté ou todos aqueles que vêm fazer procedimento aqui na nossa região. O objetivo desse vídeo é falar sobre a atualização da VAC, a Carta de Aproximação Visual, aqui do Aeródromo de Guaratinguetá. Nós temos uma VAC publicada e agora ela sofrerá uma atualização prevista para entrar no dia 13 de agosto, agora de 2020. Na essência dessa carta não houve uma mudança muito significativa, pois o circuito de tráfego que era não padrão continua da mesma forma, basicamente todo ele sendo feito pelo setor uísque do campo. Resumindo, nós não temos perna contra o vento. Para a pista 02, é praticamente um circuito de tráfego padrão, com a perna base feita pela esquerda, porém para a cabeceira 20, a perna base é feita pela direita. Então isso não mudou, continua da mesma forma, porém essa é uma carta muito mais segura, uma carta que tem muito mais informações, uma carta bem atualizada. Então vamos para as mudanças dessa carta. O primeiro ponto é que nós temos mais dois pontos de entradas no circuito de tráfego, que anteriormente era só feito pelo ponto médio da perna do vento. Agora nós temos então o portão Fábrica Dutra e o portão Basílica. Né? Começando ali pelo portão Fábrica Dutra, as aeronaves procedentes do setor Eco, que venham ali de Cachoeira Paulista, Lorena, Resende, Rio de Janeiro, e ingressam no corredor Mike pelo portão Cachoeira, vão vir até o portão Fábrica Dutra, onde abandona o corredor e segue para o cruzamento do campo. É importante falar que esses dois portões, tanto Fábrica Dutra quanto Basílica, foram criados com os mesmos nomes das posições do corredor Mike. Isso facilita tanto para o piloto quanto para o controlador no momento da transição ali entre APP Guará e Torre Guará. Então usar a mesma nomenclatura facilita no momento da comunicação. Importante ressaltar para quem vem do setor Eco ali a entrada no circuito de tráfego de 3.800 pés, que dá aproximadamente 2.000 pés AGL. Atenção a essa restrição de altitude para evitar conflito com os obstáculos que nós temos na lateral da pista, no setor Eco, morro, antena, caixa d'água. A descida para a altitude de tráfego somente após o cruzamento do campo. Outro ponto importante é dizer que o cruzamento do campo ele está condicionado a uma autorização do órgão de controle. Se você estiver na escuta do APP, será retransmitido pelo APP, ou na escuta da torre, ela é quem efetivamente autoriza ou não o cruzamento do campo. Se você é uma aeronave que abandonou o corredor Mike, já está na escuta da torre, porém ainda não recebeu a autorização do cruzamento do campo, não cruze. Inicie uma espera visual no setor Eco e solicite. Isso pode acontecer da torre ainda não autorizar o cruzamento por aeronave que está ingressando na final, seja a pista 02 ou pista 20, iniciando rolagem, ou por congestionamento da frequência. O fato, se você não obteve a autorização para o cruzamento do campo, inicie uma espera visual no setor Eco, aguardando a autorização. Após o cruzamento, ingressa ali na perna do vento para a pista 02 ou pista 20. Eu vou falar um pouquinho mais para frente das altitudes e aí não tem muita diferença com a carta anterior. Agora com relação à posição basílica, que é uma entrada também agora para o circuito de tráfego. Partindo da posição basílica do corredor Mike, tem duas opções. A primeira é seguir para o ponto médio da perna do vento ou ingressar direto na perna base da pista 02. E o padrão definido por essa carta é que toda aeronave que chega na posição basílica deve se dirigir para o ponto médio da perna do vento. Se desejar ingressar direto na perna base da pista 02, tem que solicitar, tem que pedir a autorização ao órgão de controle. Obviamente que pode ser, prerrogativa do órgão de controle também determinar
o ponto de ingresso no ciclo de tráfego. Então, pode ser conveniente para o controlador determinar que a aeronave ingresse no pé na base da pista 02, no ponto médio da pena do vento, ou no início da pena do vento, seja lá onde for. Mas se você é piloto, veio no corredor Mike, chegou na posição basílica e deseja ingressar direto na pena base, não é simplesmente pelo fato de ter isso publicado numa carta que você está autorizado a fazê-lo. Você tem que pedir autorização ao órgão de controle para que ele autorize o ingresso na pena base da 02. Isso está descrito ali no RMK da carta também. Continuando ali, altitudes mínimas do circuito de tráfego para as aeronaves, categoria Alfa e Bravo, 2.800 pés, aproximadamente 1.000 pés AGL, e categoria Charlie é um pouquinho maior, e dá aproximadamente 1.300 pés AGL, que corresponde a 3.100 pés de altitude. E os helicópteros estão ali aproximadamente 500 pés AGL, cerca de 2.300 pés de altitude indicada. O item 2 do RMK são as coordenadas do posição Fábrica Dutra e posição Basília. Como eu falei, elas coincidem com o corredor, as posições do corredor Mike, então tem as coordenadas geográficas. O item 3 é mais um lembrete de uma regra, compulsório contato bilateral com a APP Guará, Torre Guará, antes de cruzar o limite da CTR Guará. Lembrando que a regra prevê que toda aeronave que venha do espaço aéreo não controlado e deseja ingressar no espaço aéreo controlado, ela precisa de uma autorização antes de chegar no limite desse espaço aéreo. Então, o contato prévio das aeronaves ali antes de ingressar na CTR Guará, lembrando que ela é classe Delta, é um espaço aéreo, todas as aeronaves são controladas, tanto as instrumentos quanto as visuais, elas têm que fazer o contato e na frequência no 20 decimal no 5, caso negativo na frequência da torre, ou no 1 no 8 decimal no 5, e obter a autorização ATC para ingresso no espaço aéreo controlado. Esse item 3 é mais um lembrete da regra, para evitar a situação que acontece hoje, que a aeronave ingressar, chegar na posição de ingresso e efetuando o primeiro contato, ou seja, ela já está dentro do espaço aéreo controlado quando ela efetua o primeiro contato. O item 4 é aquilo que eu falei anteriormente, se você chegou na posição basílica e deseja ingresso direto na pena base da pista 02, você precisa solicitar. Precisa da autorização ou do APP ou da torre para que isso aconteça. O item 5 é uma coisa nova que foi inserido nessa carta, é a pena base da pista 02 limitada ao setor norte da rodovia Dutra, caso não seja possível informar o APP Guará ou a Torre Guará. Por que isso foi inserido na carta? Ao sul do aeródromo, na final da pista 02, nós temos a rodovia Dutra, que baliza o corredor Mike. Um corredor é uma réia da circulação das aeronaves visuais da Terminal São Paulo, e ela corta a final da pista 02. É muito comum aeronaves, helicópteros principalmente, voando no perfil lateral da réia Mike a 500 pés ou a 1.000 pés AGL. Isso gera um conflito potencial com a final da cabeceira 02. Então é hábito dos controladores solicitarem que as aeronaves no circuito de tráfego façam a pena base da pista 02 limitada ao setor norte da rodovia Dutra. Quando fizer a pena base da pista 02, não cruzar para o setor sul da rodovia Dutra, porque eventualmente nós temos cruzamentos de helicópteros a 500 pés, a 1.000 pés, ou até mesmo aeronaves nas altitudes do corredor a 3.500 pés, que já é a altitude do corredor, e isso conflita com o circuito de tráfego. Então foi inserido na carta que todas as aeronaves deverão, a princípio, efetuar a pena base da pista 02 limitada no setor norte da rodovia. E se não for necessário, porque a gente sabe que tem aeronave que não vai conseguir cumprir isso, principalmente as aeronaves de maior performance, que necessitam abrir mais a perna base para ingressar na final, elas têm que informar o controle com antecedência, de preferência com a máxima antecedência, para que ele possa se planejar e segurar eventuais cruzamentos na réia Mike. Ser segura na posição Fábrica Dutra ou segura na posição Roseira, para evitar conflitos entre aeronaves no circuito de tráfego e aeronaves no corredor Mike. Então, por isso que a gente pede que
Se não é possível efetuar a perna base antes de cruzar a rodovia Dutra, informe o controlador. O item 6, já falei também, cruzamento do aeródromo somente com autorização do APP Guará. E eu vou além, não somente cruzamento na vertical do aeródromo, mas também cruzamento na final da pista 02, final da pista 20, uma aeronave que chega do setor noroeste do campo, não veio pelo corredor Mike e quer ingressar no início da perna do vento. Precisa ter uma autorização para cruzar as finais. E vale também para aquelas aeronaves que estão no corredor, que não têm a intenção de pousar em Guará, mas têm a intenção de prosseguir de Eco para Uísque ou de Uísque para Eco. Então vai cruzar a final da pista de Guará, mesmo estando no corredor, o controlador emite autorização para isso, para que ele cruze a final da pista 02. Isso é extremamente importante. O item 7. Observar a concentração de pássaros nas proximidades do aeródromo. Isso é praticamente todos os aeródromos hoje que estão dentro de uma área municipal tem esse problema. Mas aqui em Guará a gente tem um problema particular, que é característica da região, que são as garças brancas aqui, inclusive dá o nome da cidade. Próximo do horário do nascer do sol, um pouquinho além, um pouquinho depois do horário do nascer do sol, as garças saem de um ponto na cidade que fica próximo do setor sudeste ali do aeródromo, cruzam o aeródromo e vão para o setor noroeste do aeródromo, onde a gente tem muita plantação de arroz. Então essas garças brancas no início da manhã elas cruzam a baixa altitude em bando, concentração de pássaros, passando na lateral do aeródromo, em cima da pista, e vão para as plantações. E um pouquinho antes do pôr do sol, elas saem da plantação e voltam lá para o setor sudeste do aeródromo. Então esses horários são horários que precisam de bastante atenção, principalmente no horário do pôr do sol, que é onde a gente tem o maior volume de aeronaves. Dificilmente tem aeronaves no horário do nascer do sol, mas no horário do pôr do sol é comum. Então tem que ficar atento com esses flocos de pássaros, né, de garças brancas, cruzando a baixa altitude. Baixa altitude é cerca de 50 pés, 100 pés, em cima da pista e nas proximidades do aeródromo. Okay? Então essa aí é a atualização da VAC da pista 02. Do aeródromo de Guaratinguetá, corrigindo, para a pista 02 e para a pista 20 de Guará.